Bom dia, sexto ano! Estamos aqui para começarmos mais uma semana de aula. Espero que vocês estejam bem, fazendo todas as atividades. E na videoaula dessa semana nós vamos falar sobre verbos. Já estudamos algumas classes gramaticais anteriormente e na semana nós estaremos estudando verbos e o modo indicativo. Vamos lá? Nós vamos ver agora os tempos e os modos verbais. Tempo. O verbo é a única classe gramatical que trabalha com a ideia de tempo. Que tempo é esse? O pretérito, conhecido como passado, o presente e o futuro. Ou seja, os verbos utilizados dentro de determinados contextos, eles vão trabalhar exatamente com essas ideias de um tempo pretérito ou passado, algo que já aconteceu, o presente, algo que está acontecendo num determinado momento, e o futuro, ligado a algo que ainda vai acontecer. Então, o verbo é a classe gramatical que nos situa dentro de um determinado tempo. Esses verbos, eles se dividem em 3 conjugações. Essas conjugações são primeira, segunda e terceira, de acordo com a terminação do verbo. Ou seja, o verbo, em sua maioria das vezes, vai estar conjugado num determinado tempo, como nós acabamos de ver, ou no pretérito, no presente ou no futuro. Então, para sabermos a que conjugação o verbo pertence, nós vamos trazê-lo exatamente com essa terminação final, que é o ar, o er ou ir. Por exemplo, eu comprei um carro. O comprei é o verbo. O tempo que está sendo trabalhado neste exemplo é o passado, ou o pretérito. Comprei vem de que verbo? Comprar. O ar é a terminação desse verbo, que nós chamamos de infinitivo. Este verbo, então, pertence à primeira conjugação, assim como amar, sonhar. Os verbos terminados em er fazem parte da segunda conjugação. Eu comerei um lanche mais tarde. Comerei dá a ideia de um outro tempo, futuro. Comerei vem de que verbo? Comer. Essa terminação e indica que o verbo é da segunda conjugação. E os verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. Vou partir o bolo em 3 pedaços. Reparem que o partir já foi usado com a terminação ir, então fica mais fácil de identificar. Terceira conjugação. Então, para que vocês possam identificar a conjugação dos verbos, a que conjugação lhe pertence, vocês vão trazer esse verbo para o infinitivo, que é o verbo com a terminação ar, er ou ir. Todos com a terminação ar são da primeira conjugação, todos com a terminação e, segunda conjugação, e aqui também nós temos os verbos terminados em or, como por, seus derivados repor, compor, também fazem parte da segunda conjugação, e todos os verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. Modos verbais. Nós temos 3 modos aí. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Cada modo, ele vai expressar uma determinada situação. Reparem que quando eu falo em modo indicativo, a minha realidade vai ser dado como algo certo. O subjuntivo, algo hipotético, ou seja, hipotético lembra uma hipótese, uma possibilidade, um fato incerto. E o imperativo, ele trabalha com a ideia de ordem, conselho, pedido. Por exemplo, no caso do modo indicativo, que expressa a ideia de algo certo. Eu vendi minha bicicleta. Isso é um fato certo. Por isso é chamado de modo indicativo. Subjuntivo. Talvez eu venda minha bicicleta. Reparem que as ideias agora foram diferentes. No primeiro caso, eu disse que eu vendi minha bicicleta. Fato certo. Eu não tenho mais uma bicicleta porque eu vendi. Subjuntivo. Talvez eu venda a bicicleta.
Ou seja, é uma possibilidade, é uma hipótese. Eu estou pensando em fazer isso. Então, é um fato ainda incerto, porque não foi concretizado. Imperativo. Trabalha com a ideia de ordem, conselho, pedido. Façam todas as atividades. Isso é o quê? Um pedido. Dependendo da entonação, pode virar até uma ordem. Façam os exercícios agora. Reparem que já mudou um pouco a ideia. No primeiro contexto, deu a ideia de pedido. No segundo, está dando a ideia de ordem. Então, os modos verbais se dividem em 3 tipos. Indicativo, trabalha com fato certo. Subjuntivo, fato incerto, possibilidade. E o imperativo, com ordem, conselho e pedido. Nós vamos ver agora os tempos verbais, que na verdade já até falamos no slide anterior, que se dividem em pretérito, chamado passado, presente e futuro. Esses tempos verbais, eles vão se encaixar dentro dos modos. Nós vimos no slide anterior 3 modos. O modo indicativo, que expressa fato certo, o modo subjuntivo, um fato incerto, e o imperativo, uma ordem, um pedido, um conselho. E agora nós vamos ver então o modo indicativo, que indica um fato certo, como ele se divide. Os 3 tempos básicos estão aqui, o pretérito, o presente e o futuro, que nós já sabemos que o pretérito é em relação a um fato que já ocorreu no passado, o presente é algo que está acontecendo no momento e o futuro em relação a algo que ainda vai acontecer. Só que o pretérito, ele se divide em 3 tipos e o futuro em 2 tipos. O pretérito, nós temos o chamado pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Reparem que embaixo nós temos a explicação da diferença desses 3 pretéritos. O chamado pretérito perfeito indica um fato que aconteceu. Um fato 100% concluído no passado. Exemplo, eu comprei um carro. Comprei, da ideia de passado, e um passado perfeito. O pretérito imperfeito, reparem que um é perfeito, o outro imperfeito. O perfeito, ação concluída. O imperfeito dá a ideia de que esse passado ele ainda durou um determinado tempo. Eu comprava um carro. Reparem que é diferente do primeiro exemplo. Eu comprei um carro. Ou seja, fui lá, comprei o meu carro, tudo certinho, show. Eu comprava um carro. Então, dá a ideia de que essa ação ainda durou um determinado tempo no passado. E o pretérito mais que perfeito, ele vai trazer essa ideia, então, de um passado em relação a outro. Eu comprara um carro. Isso é pretérito mais que perfeito. E o futuro, que nós vamos trabalhar com situações que ainda vão ocorrer, nós temos 2 tipos. O futuro do presente, que indica um fato que ainda vai ocorrer, e o futuro do pretérito, um evento que pode ou poderia ter acontecido no passado. Vamos ver um exemplo, futuro do presente. Eu comprarei um carro. Ação que ainda vai acontecer. Já no futuro do pretérito, eu compraria um carro. Pode acontecer no futuro de eu comprar um carro. Então, nós temos que ter 3 situações bem específicas aqui compreendidas. Tempos verbais pretérito, chamado de passado, o presente e o futuro. O modo indicativo trabalha com fato certo. O modo indicativo, o nosso pretérito vai se dividir em 3 tipos. Pretérito perfeito, ação totalmente concluída. Pretérito imperfeito é aquele passado que ainda ocorreu durante um determinado tempo. O pretérito perfeito indica algo que aconteceu antes de outro fato. O futuro trabalha com a ideia de algo que vai acontecer. E aí nós temos o futuro do presente, que indica uma situação que vai ocorrer. E o futuro do pretérito é algo que pode acontecer ou poderia ter acontecido no futuro.
Há um problema muito grande na ortografia na relação entre passado e futuro dos verbos. É muito comum as pessoas, ao escreverem, trocarem essa terminação verbal, ão e ã. O que significa isso? Cada terminação, ela traz uma ideia de tempo. Relembrando que verbo trabalha exatamente com isso, com a ideia de tempo. Esse tempo vai se dividir em presente, pretérito ou futuro. E é exatamente entre o pretérito e o futuro que há esse problema na hora da escrita. As pessoas confundem a terminação verbal e às vezes elas querem dar ideia de futuro e escrevem o verbo no passado. Ou o contrário, elas querem falar do passado e usam uma terminação verbal dando a ideia de futuro. Então, nós temos que ter muito cuidado na ortografia para precisarmos exatamente que tempo é esse que eu quero trabalhar. Então, vamos ver qual a diferença entre essas terminações. Lembrando que nós temos duas, ão e ã. A terminação ão, que é o a, o ó e o tio, são usados para verbos que vão trabalhar com o tempo futuro. Mês que vem, meus pais partirão para estudar em outro país. Uma outra coisa que nos ajuda bastante a identificar essas terminações são as pronúncias. Reparem que eu disse partirão. Então, esse ão, ele indica futuro. Então, eu tenho que escrevê-lo exatamente desta forma. A, O e o tio no A. Quando eu vou trabalhar com a ideia de passado, eu já uso a terminação an. Ontem meus amigos partiram para estudar em outro país. Reparem que tem uma outra palavra aí que indica passado, ontem. Isso também ajuda bastante na hora de eu ter noção de qual tempo verbal que eu estou trabalhando naquele contexto. Então, vamos reforçar essas duas terminações, por favor. Ão. Todas as vezes eu utilizarei essa terminação no verbo quando a ideia trabalhada for de futuro. Reparem a pronúncia. Partirão. Quando eu trabalho com a ideia de passado, a terminação é ão. Partiram. Então, eu tenho pronúncias diferentes que ajudam a identificar qual é a terminação que eu devo usar. Vamos recapitular, então, tudo o que falamos sobre verbo até o momento. Primeira informação. Verbo, em qualquer contexto que ele estiver sendo utilizado, ele vai nos direcionar em tempo. É a única classe gramatical que nos permite trabalhar com essa ideia de tempo. Ou seja, eu posso pegar o verbo, trabalhar com ele no presente, no passado e no futuro. As outras classes gramaticais não me permitem isso. Então, quando eu estou com dúvida se aquela palavra é verbo ou não, eu posso fazer isso. Eu pego a palavra e brinco com o tempo. Como assim, professora? Por exemplo, eu acho que andar é verbo, mas eu estou na dúvida. Aí eu vou dizer, andarei. Poxa, está dando ideia de futuro. Andei, passado. Ando, presente. Isso aí é uma estratégia para você identificar o verbo e confirmar se aquela palavra ali realmente é verbo, porque é a única que te permite variar em tempos. Nós temos 3 conjugações, todos os verbos com a terminação a vão pertencer à primeira conjugação, todos os verbos terminados em e, segunda conjugação, e os verbos terminados em or também, e todos os verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. Depois nós vimos aí os modos. Nós vimos aí o modo indicativo, que vai trabalhar com a ideia de algo dado como certo. E esse modo indicativo, ele se divide em pretérito.
Lembrando que os pretéritos se dividem em três: pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, o presente e o futuro, que também se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. E as terminações que vão indicar se o meu verbo está no futuro ou no passado. Lembrando que a terminação ão indica futuro e a terminação an indica passado. Com isso, nós fizemos aqui uma leitura do que são verbos dentro de um determinado contexto e logo em seguida vocês vão realizar as atividades do caderno, que estão nas páginas 18 a 20, que vão trabalhar exatamente com todo esse conceito que nós falamos até o momento sobre verbos. Desejo a vocês uma ótima semana. Qualquer dúvida que surgir durante os exercícios, vocês podem mandar mensagem para mim pelo Positivo On, estou à disposição. Quero que todos tenham uma semana abençoada, tudo certo para todo mundo, para a família de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.